Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, fechando nossos olhos, deixando nossos problemas para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos refletir e aprender com todos os teus ensinamentos e principalmente evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre a velhice e o espírito. Vou ler bem devagarinho para que todos consigam entender. A velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa, Então, quando ele não tem mais prestígio na sociedade, que elaborou conceitos de vida em padrões materialistas. A ciência médica comprova a todo momento que os períodos da vida, todos eles, são ricos de oportunidade para aprender, para crescer e desenvolver capacidades de fixação dos valores humanos. Os conceitos dos limites para o início da velhice, quando surgem os sinais de decadência orgânica, estão totalmente ultrapassados. A mente é um fator importante que gera energias incessantes de forma positiva ou destrutiva. E enquanto se pode pensar com autoestima e confiança, os limites impostos pela idade desaparecem para facilitarem a continuação da existência enriquecedora. Então, nós estamos... a expectativa de vida do brasileiro e do homem em toda a sociedade aumentou bastante. Estamos vivendo mais, não sei exatamente se estamos vivendo melhor, mas estamos vivendo mais, Temos aí a tecnologia, temos a medicina, temos vários recursos que dilatam, estendem a nossa vida para um período mais longo na existência corporal. Como está mencionando aqui, muitas vezes a gente se considera velho por uma questão do que a sociedade impõe. Então, a sociedade, quando a pessoa alcança a faixa de 40 e poucos anos, 50, ela já é considerada velha, Um absurdo. Ela já é considerada velha e depois dos 50, 60, então, ela é invisível na sociedade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que a gente chama de sociedade somos nós mesmos. Então a gente fica abalado quando fala um negócio desse. Poxa, isso é uma ofensa, o que chama hoje de etarismo, que é o preconceito pela idade. A gente fica muito afetado, a gente fica muito incomodado com isso. Mas se a gente prestar bem atenção, nós também somos etaristas, Somos preconceituosos. Nós também julgamos, a gente assiste televisão e a primeira coisa que a gente fala é: nossa, fulana está tão envelhecida, nossa, como fulano envelheceu. Então, em primeiro lugar, a gente olha a decadência da pele, a decadência física, e a gente não olha a qualidade daquele ator, daquela atriz, daquele repórter, daquela pessoa que está na televisão. A gente não olha as qualidades profissionais, a gente olha a aparência física. Então, a gente é essa sociedade, nós somos essa sociedade.
Só que nós não podemos comprar essa ideia e viver dessa forma, né? Se imaginando velho, imaginando que depois de uma determinada idade está acabado, não tem mais o que fazer. E não funciona dessa forma. Quantas pessoas estão já com a idade bastante avançada, no caso no meio espírita kardecista, temos o Divaldo, que está com 93 anos, ou 94, não sei, trabalhando a todo vapor, né? Nós temos vários exemplos, no meio artístico, temos a Fernanda Montenegro, o Lima Duarte, pessoas ainda que estão ativas, né, na sociedade, no meio artístico, no meio religioso. Temos muitas pessoas com uma idade avançada trabalhando, fazendo a diferença, né? Então, a gente tem que entender que tudo depende da nossa cabeça, né? Quando a gente entende que se a gente não quiser viver só para o prazer e nem só para a matéria, a gente for viver mais para dentro, mais para o espírito não tem idade. A idade cronológica é da matéria. Nosso espírito é milenar, tem milhares de anos e não envelhece. O espírito não tem tempo, ele nunca envelhece, ele evolui, mas ele não envelhece. Agora, a matéria, ela se degenera, mas ela se degenera, depende da forma como eu lido com esse passar dos anos. Eu vou ter uma mente mais limitada, mais envelhecida, né? Mais sem propósito. Eu fico sem propósito quando eu começo a achar que para mim já acabou, não tem mais caminho para mim, né? O idoso está sofrendo muito com depressão, está tendo muita depressão. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e a sociedade, aqui no Brasil e no mundo, não se preparou para o envelhecimento da humanidade. Então, as pessoas elas estão deslocadas. E com o aumento populacional, o jovem precisa de espaço no mercado de trabalho e o idoso também precisa de espaço, porque ele é idoso a partir dos 60 anos, mas ele ainda está com muita energia, com muita vontade de trabalhar, tanto no meio material, como trabalhar para o próximo, voluntariado, está com muita vontade, está com muita energia para isso. E aí nós estamos tendo um grave problema, né? O jovem porque é imaturo, não está preparado, e o idoso porque ele já está sendo descartado, né? Estamos vivendo um momento de descarte na sociedade. Tem alguns filósofos que falam que estamos vivendo um momento líquido, né? De amores líquidos, de relações líquidas, que tudo se dissolve. Por quê? Porque tudo é temporário. Você usa o celular por um tempo, descarta. Você usa a televisão por um tempo, descarta. Computador por um tempo, descarta. Tudo é descartável na sociedade, né? E às vezes se olha para o idoso como se ele também fosse descartável, como um ser que tem que ser descartado porque ele não tem mais lugar. Não existe mais lugar para ele na sociedade, né? Ou ele é considerado velho pela aparência, ou ele é considerado ultrapassado. Algumas culturas, como a cultura oriental no Japão, que está mudando também, infelizmente, mas sempre houve uma valorização muito grande do idoso como um sábio, como um reprodutor de um saber, né? Reprodutor de valores para a sociedade. Aqui no Brasil, e no Ocidente como um todo, isso não acontece. O idoso é desrespeitado, é desvalorizado. Precisamos mudar isso. Mas precisamos mudar primeiramente dentro de nós mesmos. Começarmos a olharmos para nós mesmos com olhar de compreensão, compaixão e autoacolhimento. A gente precisa se acolher, né? Todos os dias a gente tem que se esforçar para tornar essa máquina chamada corpo mais saudável, fazendo exercícios físicos, se alimentando corretamente,
né? Não se desgastando com nervoso à toa, né? Com discussões, com conflitos, que isso desgasta o corpo e a mente. Então nós precisamos cuidar da máquina para que ela seja um instrumento adequado para o espírito. E ter em mente que os anos passam, mas a nossa vivência ela é muito importante para passar para os nossos descendentes, para passar para a sociedade todo o nosso saber, toda a nossa experiência, toda a nossa vivência. Mas tudo depende da nossa autoestima. O quanto a gente acredita que tem ainda a capacidade de fazer muita coisa. Não se entregar aos anos, né, pensando, poxa, não sirvo mais para nada. Aqui no texto existe uma expressão chamada hedonista. O que é hedonista? Hedonismo é prazer, né? Quando a sociedade ela é formada para o prazer de forma muito materialista, o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, né, a capacidade sexual vai diminuindo, a virilidade, a energia física ela vai diminuindo com o passar dos anos, e aí já está dentro de si uma crença de que, então já que eu não reproduzo, que eu não sou mais potente sexualmente, eu não sirvo mais, né? Eu sou descartado na sociedade, estou flácido, estou envelhecido. E é isso que a gente precisa mudar, né? Não é isso que importa. O que importa é o que você carrega no seu espírito, o que você tem de potencial e o quanto você pode contribuir para a sua própria evolução e para a evolução da sociedade como um todo. Enquanto você estava refletindo, eu estava analisando aqui a questão da falta do bom senso, né? Por que menosprezar o velho? Se tivermos sorte de envelhecer, também estaremos na mesma situação. É como a morte. Nós sabemos que todos iremos passar pelo desencarne. E todos iremos envelhecer se assim Deus permitir. Então a falta de bom senso que existe em todos os âmbitos, né? De menosprezo, de desrespeito, de falta de consideração, até dentro das famílias, que muitas vezes trata o velho como se fosse um estorvo. E nós vamos passar exatamente por tudo isso. E para o idoso, a importância do mental, a importância de leituras, a importância de estar com a mente ativa. Porque, como você falou, o corpo envelhece. A mente não. A mente está sempre em evolução. Ela está sempre absorvendo o conhecimento. Então a importância, acho que a gente está também na velhice, está buscando também preencher o seu tempo com conhecimento. Não só o conhecimento da vida, o conhecimento de bons livros, de culturas e também do exercício físico, né, que é necessário para todos nós, né? Uma boa alimentação que começa na juventude, né, para chegar na terceira idade, na idade mais avançada, que a gente esteja com o corpo saudável, né? Na verdade, o envelhecimento ele é um projeto, né? A forma como eu sou na juventude será o reflexo do que eu serei na velhice, né? Se eu comi direito, se eu não usei drogas, se eu não usei bebidas alcoólicas, se eu não abusei passando noites e noites sem dormir, né? Muitas vezes somente em festas, somente curtindo, né? Pensando que meu corpo não iria sofrer as consequências, eu vou chegar na velhice com o corpo extremamente debilitado. Óbvio que o meu envelhecimento será muito prejudicado. Então, a gente tem que pensar na velhice desde a juventude. E quando a gente já chegou na velhice, pensar que tem muita coisa ainda para viver, tem muita coisa para fazer. E enquanto estiver vivo e estiver com energia, trabalhar para o próximo, trabalhar para a própria
para o próprio aperfeiçoamento, como o Sérgio falou, com leituras, né? Com exercícios físicos, com cuidado, né? Com o cuidado de não se tornar cri-cri, sabe? De não se tornar chato, de não se tornar um implicante. Começa a observar se está implicando muito, se está pegando no pé de um familiar, de outro. Começa a olhar, sabe? Se muitas pessoas ao seu redor começam a falar, você está chato, hein? Como você está chato, você está ficando chato, hein? Você já era chato, mas você piorou muito. Aí começa a observar e falar, poxa, eu estou incomodando porque eu estou ficando ranzinza. Então eu tenho que ocupar minha mente de forma saudável. Vai ver um filme de comédia na televisão, vai dar boas gargalhadas, mantenha os relacionamentos, os grupos sociais. Se você não tem uma família ampla, faça amigos. Se você não é muito de ter amigos fora, interaja com seus familiares, esteja com a mente sempre conectada. Né? Os idosos agora estão tendo bastante acesso à rede social, mas saiba usar a rede social de uma forma adequada. Vai usar o WhatsApp? Não fica usando o WhatsApp só para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Use o WhatsApp, às vezes, para uma conversa saudável, uma coisa que dignifique, que traga alguma coisa boa, sabe? Que às vezes ficam ali na rede social fazendo coisas que não vão acrescentar em nada, perde um tempão com isso. Ao invés de ficar no WhatsApp com esse tipo de grupos, vá ler um bom livro, né? Vá buscar a melhora enquanto ser humano e, se tiver um tempo livre, vá fazer caridade, vá trabalhar para o próximo, ou até dentro de casa, com familiares, às vezes tem um familiar doente, né? Ajude, se ofereça para fazer alguma coisa, fazer uma comida, lavar uma roupa, faça tudo o que tiver a seu alcance para ocupar a sua mente, para ocupar o seu corpo e para a sua vida fazer sentido. Porque se você passar dia após dia na frente da televisão, limpando casa e não fazendo mais nada, sem ter um objetivo de vida, você vai deprimir. Você vai ficar deprimido. Aí se você perde o seu companheiro, sua companheira, vai logo atrás. Às vezes não estava nem programado ir tão rápido, desencarnar tão rápido, mas acaba deprimindo porque não encontrou sentido na própria vida. Né? E o sentido da vida não está em viver a vida dos filhos, está em procurar algo que faça sentido para si mesmo, que faça sentido para a sua própria vida. Viva a sua própria vida. Não queira passar o resto dos seus dias vivendo a vida dos seus filhos. Porque isso também não é saudável. Você sufoca seus filhos, vocês vão sufocar os filhos de vocês e a sua vida vai ter um grande vazio existencial que leva à depressão, e a depressão para o idoso pode ser fatal. Então é isso. É uma velhice cuidando do espírito. Né? E enquanto estiver aqui, aproveita toda a encarnação para o auto-melhoramento. É isso aí. Novamente fechando nossos olhos, chegou o momento onde vamos unir nossos corações, nossas energias em prol dos mais necessitados. Sinto, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, repletas de energia, de amor, de luz. E agora, junto ao Mestre Jesus, vamos emanar nossos melhores sentimentos ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vamos envolvendo essas famílias em muito amor e muita luz. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos
pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo esses irmãos em muito amor e muita luz. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, de nossos familiares, de nossos parentes e amigos, de nossos companheiros, de nossos filhos, que essa energia de amor, de luz, possa limpar o nosso lar e trazer muita proteção, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de todo o planeta Terra. Silenciamos para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos fortalecendo, curando nossas enfermidades. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos na Tua seara, de estarmos aprendendo com todos os Teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queremos agradecer a todos que estão seguindo a nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook e no YouTube. Continue compartilhando, divulgando, que nosso trabalho é sempre falar um pouquinho de Deus, de Jesus, de bons hábitos e de virtudes. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.